Então vamos agora nessa segunda parte, vamos ver um pouquinho o filósofo Santo Agostinho, que é um dos filósofos mais importantes deste período da patrística. Primeira coisa, Santo Agostinho está no século IV, está no final já da patrística. Santo Agostinho, ele era um pensador, era alguém muito estudioso. Ele dava aula de retórica, que é uma área da filosofia. Era alguém muito estudioso, alguém que tinha assim, uma necessidade de buscar a verdade, de conhecer. Era alguém muito inquieto. E em busca dessa verdade, em busca de uma razão para a sua vida, Agostinho teve assim, um período da sua vida muito desregrado, de muita coisa negativa, que depois ele contou isso em um livro chamado Confissões. Uma vida muito pecaminosa, porque ali também, nessa vida pecaminosa dele, ele tinha essa necessidade de encontrar uma verdade. E dessa busca pela verdade, Santo Agostinho acabou se aproximando de uma teoria que existia no tempo dele, uma teoria religiosa e filosófica, chamada maniqueísmo, como está aqui. Maniqueísmo. Maniqueísmo era uma doutrina fundada por Mani, e segundo a base, a coisa principal dessa teoria é que existem duas forças antagônicas, que é essa palavra antagônicas, contrárias, em toda a realidade. Em tudo que existe, as duas forças estão presentes, a força do bem e a força do mal. Há um ímpeto, há uma força que nos puxa para o bem, e ao mesmo tempo há uma força que nos puxa para o mal. Então, em cada ser humano existe uma guerra, existe uma briga entre a força do bem e a força do mal. Isso significa que o bem e o mal estão presentes em tudo, inclusive em nós. Então, cada ser humano, ele traz consigo o bem e o mal, de forma que o bem que nós queremos fazer também tem um pouco de mal. O mal que nós queremos evitar tem um pouco de bem. Não sei se vocês já viram esse símbolo, eu acho que sim. Esse símbolozinho. Esse símbolo sintetiza um pouco esta ideia da filosofia maniqueísta. Ou seja, você tem uma partezinha do quadrado do círculo que está em branco, e uma parte que está em preto. Nessa parte que está em preto, você tem um ponto branco, que seria um pontozinho branco. Vou botar aqui, um ponto branco. Nessa parte branca, você tem um pontinho preto. Já viram isso por aí? Sim, então. O que isso significa? Duas forças. É o equilíbrio de tudo. O mundo, nós, estamos nesse equilíbrio, em uma corda bamba, que está entre o bem e o mal. Então, bem e mal dividem tudo. Até aí, é algo já complicado. Pensar que o bem e o mal está presente em tudo. Eu vou dizer por quê. Porque isso é tão ruim para a filosofia cristã, para a fé. O bem e o mal estão presentes em tudo. Só que ainda tem um detalhe. Aquilo que é mal não é tão mal, tem um pouco de bem. E aquilo que é bem não é tão bem, tem um pouco de mal. Então, toda pessoa que é boa, ela tem um pouco do mal. Toda pessoa que é má, tem um pouco de bem. Então, essa doutrina maniqueísta caminhava por esse lado. Duas forças antagônicas, em constante briga, e essas forças trazem um certo equilíbrio,
Quando a gente tinha no passado desenho animado, que aí vinha assim aquele balãozinho, né, do pensamento, que aí trazia um anjinho de um lado e um demoninho do outro. Aí quando você ia fazer alguma coisa, falar alguma coisa, aí o anjinho falava para você, você tinha que falar, mas o demônio também falava. Então quer dizer, você ou ia para o lado do anjinho, ou você ia para o lado do demoninho. Então é mais ou menos isso, né? Duas forças, duas realidades antagônicas, contrárias, que estão presentes em tudo, né? na natureza e também em nós, seres humanos. Então Santo Agostinho, ele defendia isso aqui. Só que isso aqui não é religioso, não é da religião cristã. É uma visão pagã, não é uma visão religiosa. Por quê? Porque Santo Agostinho ainda não tinha se convertido. Ele vai se converter mais ou menos lá com 32 anos para 33 anos. Ele ainda não tinha se convertido. Em um dado momento, Santo Agostinho acaba ouvindo. Eu estou gravando. Eu estou gravando. Não, eu queria botar na internet. Santo Agostinho acaba ouvindo o sermão de um bispo, quer dizer, ele foi numa igreja, ele ouviu um sermão de um bispo chamado Santo Ambrósio, eu acho que eu não botei o nome aqui, Ambrósio, e nesse sermão de Santo Ambrósio era muito inteligente, né? E fazia uma relação interessante entre fé e filosofia, e Santo Agostinho ficou encantado com a pregação de Ambrósio. E começou a estudar, começou a ter mais contato, né, com a religião. E um dia, disse a história dele, que ele teve tipo uma visita de um ser iluminado, como se fosse um anjo. E ele despertou-se com um desejo muito grande de seguir a fé. Então ele abandonou o maniqueísmo, que não tinha nada a ver com a fé, e agora vai abraçar a fé cristã, vai abraçar a fé religiosa. Então Santo Agostinho, ele sai de um momento assim, contra a religião, e se converte à religião. E depois de convertido, ele vai escrever esse livro que eu referi, chamado Confissões. Nesse livro ele vai contar toda a história dele, os pecados da juventude, os pecados que ele cometeu ao longo da vida. Ele vai contar como foi a caminhada dele para uma aproximação da fé, para uma aproximação de Deus, né, por meio da religião. E Santo Agostinho, então, vai se tornar também um padre, um filósofo patrístico, né? Ou seja, um filósofo que vai relacionar fé e razão. Sendo que Santo Agostinho, a sua filosofia, o que ele sabe de filosofia, o que ele estudou de filosofia, veio por meio de um pensador chamado Plotino. Esse pensador Plotino foi que fez ali uma tradução da filosofia platônica, de Platão. Era um comentador da filosofia de Platão. E Santo Agostinho não sabia ler grego. Até então, Agostinho, né, o nome dele, era santo. Ele não sabia ler grego, porque a filosofia platônica foi escrita em grego. Ele não sabia. E a filosofia platônica era a filosofia que estava, assim, como base de todo o período, quase todo o período medieval. Muito tempo depois, no século XIII, é que esses pensadores vão conhecer a filosofia de Aristóteles, que a filosofia de Aristóteles vai chegar no Ocidente. Então, até então, era a filosofia platônica, que estava reinando, que estava mandando. E Santo Agostinho vai conhecer a filosofia platônica por meio desse outro pensador chamado Plotino. Plotino é um comentador, ele traduziu a filosofia platônica, né, para o latim, e Agostinho então vai estudar
vai estudar Platão, vai ver a filosofia platônica, e tem uma coisa muito importante na filosofia platônica que a gente já viu, que é a dualidade do mundo. No mundo existem duas realidades, uma realidade material que a gente toca, que a gente está diante de nós, que essa realidade não é boa, a realidade material é uma realidade falsa, e existe uma realidade superior, que é a realidade da ideia, que é o mundo supraacessível. E essa realidade, sim, tem a verdade. Santo Agostinho vai ver nessa filosofia uma conciliação, uma relação direta com o cristianismo. E Santo Agostinho vai compreender o quê? A partir dessa filosofia platônica, que nós também temos dois mundos, mas não como lá o mundo platônico, mas nós temos um mundo espiritual e nós temos um mundo material. Nesse mundo material, que é o mundo que a gente se relaciona, é o mundo que a gente valoriza, quanto mais a gente se joga no mundo material, mais afastado de Deus a gente vai estar. Quanto mais a gente se joga no mundo material, mais afastado da verdade a gente vai estar. Por quê? Porque para Agostinho, a verdade que todos buscam é Deus. Deus é a verdade maior e a verdade que ilumina qualquer outra verdade. Então, o ser humano, quanto mais se joga no mundo da mentira, que é o mundo material, que é o mundo carnal, que é o mundo das coisas, mais afastado da verdade ele vai estar. Então, Santo Agostinho diz: nós temos que sempre fugir desse mundo material e ir para o mundo espiritual. Quer conhecer a verdade, ou quer viver a verdade, ou quer viver uma vida feliz, de uma busca de felicidade, é a gente se afastando das coisas. Por quê? É interessante que ele vai dizer: as coisas geram em nós concupiscência. O que é concupiscência? Desejo. E os desejos são sempre perigosos. Por quê? Porque quando a gente tem um desejo de alguma coisa e a gente conquista aquilo depois se abre a um outro desejo. E isso vai de uma forma infinita. Um desejo se abre a outro desejo. Então nós nunca somos felizes. Nunca encontramos a felicidade. E Agostinho vai dizer: a felicidade humana não está nesse mundo material, está no outro mundo, que aí é o mundo futuro, o mundo após a morte, que ele vai chamar de beatitude. O mundo após a morte, chamado mundo da beatitude. Então, Santo Agostinho, ele é influenciado pela filosofia de Platão por intermédio de Plotino, ele vai desvalorizar tudo aquilo que é do mundo carnal, material, em função daquilo que é do mundo espiritual. E dizendo para nós o seguinte: a felicidade que todos nós buscamos não se encontra na terra. A felicidade perfeita está diante de Deus. Isso é beatitude. É o homem estar diante de Deus. É a felicidade máxima que nós poderemos alcançar. Outra coisa importante na filosofia desse filósofo é a questão do livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Essa questão da nossa liberdade, da nossa capacidade de fazer escolhas. Por que Agostinho vai estudar tanto essa questão do livre-arbítrio? Porque ele vai fazer essa pergunta aqui: se Deus é onisciente, quer dizer, se ele sabe de tudo, Deus sabe de tudo? Ele sabe de tudo, senão não é Deus. Se Deus sabe de tudo, se ele é onisciente, por que ele deixou o homem pecar? Se ele sabe que você vai, por exemplo, pegar sua moto, vai atropelar alguém, vai matar alguém, ele sabe disso antes de acontecer, por que ele deixa acontecer? Porque Deus não impede que a pessoa faça o mal, se ele sabe de tudo. E a partir dessa questão que Agostinho levanta, ele vai pensar uma outra coisa também que é importantíssima para a filosofia, que é a questão do mal. Então, em relação à questão do mal, ele pensa o seguinte: se Deus é bom, se Deus fez tudo que está aí,
Então, o mal está aí? O mal é uma realidade? O mal está presente entre nós? Se o mal está presente, se o mal é uma realidade, o mal foi criado por Deus. Ora, mas se Deus é bom, como é que Deus pode criar o mal? Se Deus é bom e o mal existe, de onde veio o mal? Então são essas perguntas que ele vai fazer e que ele vai ter que escrever, né? Ele vai ter que desenvolver toda uma filosofia para dar conta do mal. Então Santo Agostinho vai dizer, olha, o mal e o livre-arbítrio estão ligados. Quando nós fazemos o mal, é porque nós escolhemos nos afastar do bem. O que é o mal? O mal não existe, vai dizer para Agostinho. E isso é muito importante. O mal não é uma realidade, ele não é uma substância, ele não é algo que realmente está aqui, mas é algo que pode se fazer presente. Pode. Há uma possibilidade do mal se fazer presente. Por quê? Quando o ser humano escolhe o bem, o mal nunca vai estar presente. Quando o ser humano escolhe não fazer o bem, ou seja, não estar com Deus é fazer o bem. Se quer fazer o bem, tem que estar com Deus. Se não está com Deus, não se faz o bem. Se o ser humano caminha para Deus, ele faz o bem. Se ele se afasta de Deus, ele faz o mal. Então Agostinho vai dizer, o mal não existe. O mal é uma privação do bem. O mal é uma ausência do bem. E como é que a gente entende isso? Tipo, o que existe? É a luz ou a escuridão? A escuridão só existe se não tem a luz. Se tem a luz, não tem escuridão. Então é a mesma coisa. A escuridão é uma privação do bem, da luz, nesse caso. Assim como o mal é uma privação do bem. Quando a gente não vai para o bem, não caminha para o bem, o mal começa a existir. Então Santo Agostinho vai dizer, o mal não é criado por Deus. Simplesmente porque o mal não existe. O mal começa a existir quando o homem, pelo seu livre-arbítrio, se afasta do bem. Então, pelo livre-arbítrio humano, o mal pode existir. Certo? Então, se você está caminhando para Deus, está com Deus, o mal nunca estará presente. E aí ele vai dizer, olha, a liberdade nossa, nós só somos livres para fazer o bem. Nós só somos livres para fazer o mal. Fazer o mal é se afastar do verdadeiro bem, que é Deus. Afastando-se do verdadeiro bem, o homem abre espaço para o mal. O mal começa a existir. O mal começa a ser uma realidade. Mas só é uma realidade porque o homem se afastou do bem. Bom, e aí toda a filosofia dele, ele vai caminhar por muitas coisas. E uma outra coisa importante na filosofia de Santo Agostinho, que ele vai trabalhar bastante, é a questão do tempo. O que é o tempo? O tempo é alguma coisa que está em nós ou está fora de nós? O tempo é alguma coisa que depende de nós ou não depende de nós? Por exemplo, quando você está num lugar muito bom, fazendo uma coisa muito boa, você pensa o quê? Meu Deus, o tempo passou rapidinho, porque você estava fazendo uma coisa muito boa. Agora, se você está fazendo uma coisa que você não gosta, você está numa cadeira de dentista, você está numa aula de filosofia, como agora, parece que o tempo não passa, né? Você fica olhando o tempo parece que não passa. Ora, se o tempo é o mesmo, como é que tem hora que o tempo parece que passa rápido e tem hora que parece que o tempo passa devagar? Então, Agostinho vai dizer, olha, o tempo é uma forma de sentir. É uma forma da gente lidar com ele, porque a visão de Agostinho sobre o tempo será uma visão psicológica, é uma forma da gente sentir. Isso é o tempo. Se o tempo é prazeroso, por exemplo, o tempo diante de Deus, que é um tempo prazeroso, é a eternidade. Um tempo fora de Deus, ou um tempo para as coisas
não tão boas é peso, é um certo sofrimento. Então, o tempo que aproxima das coisas boas, que aproxima de Deus, esse tempo é algo que gera felicidade, que é beatitude, que é algo que é leve, mas fora do que é bom, fora do que é bem, o tempo é algo negativo, algo pesado. Então, Santo Agostinho vai dizendo, o tempo, nós dividimos ele em presente, futuro e passado. Nós dividimos o tempo assim, presente, futuro e passado. Mas ele vai dizer, esse presente que nós temos aqui, nós só podemos perceber que nós estamos em um presente, que nós estamos vivendo um presente. Nós só podemos dizer que nós estamos aqui, agora, e esse é o nosso presente, porque a gente pode pensar no passado. Você só pode dizer que está aqui, porque você pode pensar que há 2 horas você estava em casa dormindo. Então, o passado de você estar em casa, dormindo, te dá a consciência do presente, que é você estar aqui. Mas o presente que você está aqui também é percebido pelo futuro, porque você está aqui pensando assim, daqui a pouco eu irei para casa almoçar. Então, para que nós tenhamos a consciência do presente, nós temos que ter a consciência do passado e a consciência do futuro. Então, o presente para Agostinho não é um presente assim, isolado. É um presente que tem passado e tem futuro. O que nós estamos vivendo aqui é um passado, mas também um futuro. O que é o presente? É o passado que já passou e o futuro que é expectativa. Isso é o nosso presente, é o nosso tempo de agora. E esse tempo agora presente é uma forma da gente sentir. Se a gente sente o tempo a partir do bem, como se aquilo fosse para nós um bem, esse tempo se torna felicidade. Então, o presente é o tempo de uma felicidade, mas de uma felicidade em que a gente traz o passado e o futuro para esse tempo presente. Então, nosso passado está aqui, agora, enquanto recordação. Eu estou aqui, eu posso recordar que há 2 horas eu estava na minha cama. Então, essa noção do passado me dá a certeza do presente. Essa perspectiva do futuro, que eu fico também aqui pensando no que acontecerá. E aquilo que acontecerá é expectativa. Eu não posso afirmar que aquilo que eu penso que acontecerá, realmente acontecerá. É uma expectativa. Então, o que Agostinho vai dizer? Esse presente é um tempo que nós vivemos uma recordação do passado e uma perspectiva do futuro. Então, Agostinho vai ter uma filosofia muito rica, uma filosofia muito importante, será um dos maiores pensadores, que nós temos dentro da filosofia, e até hoje ele influencia muitos estudiosos, muitos pensadores, que se aventuram pela filosofia. Então, aí um resumozinho de Santo Agostinho para vocês.